Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje fala sobre as profissões de risco, aquelas em que as pessoas põem a própria vida em risco para realizar atividades fundamentais à rotina de grandes cidades. Vamos conversar sobre as leis que amparam esses profissionais para que o empregado esteja seguro e atinja seus limites sem que haja perigo de vida. Em nossos estúdios, contamos com a presença do engenheiro civil e da segurança do trabalho, Carlos Alvim, e também o primeiro-tenente da Polícia Militar, Tenente Torres. Você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br. O Ação Nacional também está disponível no nosso portal. É só acessar rs21.com.br e ir no link Programas Ação Nacional. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela presença de vocês dois. Tenente Torres, obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigado também, Carlos, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, debatendo um assunto que é de suma importância e no qual eu acredito que deva haver uma atenção muito especial de todas as partes. Bom, sem dúvida. Bom, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das profissões de risco, né? E eu gostaria de perguntar aqui para o Carlos de início, o que classifica uma profissão de risco? Bom, para a gente falar sobre profissão de risco, é importante entender que toda atividade laboral tem um risco embutido nela. Toda uma atividade laboral tem alguma possibilidade de causar uma lesão, de causar uma interrupção no trabalho. Então, esse é o pontapé inicial, esse é o primeiro fator de atenção que nós temos que ter. Existe um risco. Existem profissões que esse risco está mais acentuado, está mais específico, como no nosso caso, daqui a pouco o tenente pode explicar melhor, na polícia militar, ele está na rua o tempo todo exposto a pessoas que não estão preocupadas com a segurança dele. E no meu caso, por exemplo, a engenharia civil, a gente apresenta grande possibilidade de risco por conta de trabalho em altura, em desníveis elevados, manipulação de produtos químicos, problemas até de movimentação de carga, você carregar um peso maior do que aquele que o seu organismo está pronto. Então, profissão de risco envolve tudo isso, mas tendo sempre em conta esse pano de fundo. Toda atividade laboral tem um risco embutido nela. Sem dúvida. Bom, tenente, todos nós sabemos que realmente ser policial é propriamente dito uma atividade de risco, com certeza, né? Se está o tempo todo nas ruas e tudo mais. Agora, por que ser policial por que se é considerado uma profissão de risco? Que argumentos seriam? Olha, a Polícia Militar, dentro do seu efetivo, dentro da sua formação, ela convoca pessoas que têm algumas características, porque a profissão é de risco, sim. Nós temos cotidianamente muitas vezes ocorrências em que a vida do policial ou a vida de terceiros corre risco de vida mesmo, risco de morte. E exige-se do profissional de polícia militar um condicionamento para que ele enfrente cotidianamente as ações de polícia militar. Mas eu preciso lembrar a todos também que a maior parte das nossas ocorrências não envolve o risco em si. O risco faz parte da profissão, mas a maioria de nossas ocorrências não está ligada ao risco, né, e sim ao atendimento ao público. O risco é consequência do crime, que às vezes acontece em algumas ocorrências. Então, é mais ou menos isso o que faz o policial militar enfrentar esse risco. Esse risco é cotidiano, não só quando o policial está em serviço, mas quando ele também está no horário de folga dele. Ele não deixa de ser policial quando ele está sem farda. Então, o risco ele é inerente à nossa profissão, porque nós somos policiais também 24 horas por dia. Tenente, você já sofreu alguma situação concreta e de risco que poderia exemplificar para nós, assim? A Polícia Militar, no meu caso, eu já conto com 19 anos de polícia, já trabalhando nos quadros da Polícia Militar, vou completar 20 anos em alguns meses. E eu já passei por algumas situações de risco, sim. E, situações em que eu tive que atuar para proteger terceiros, né, pessoas que estavam sendo assaltadas, reféns, né, de bandidos. Mas eu também tive situações de risco contra a minha vida também. E graças a Deus,
né, como cristão que sou também, Deus me protegeu e nada mais aconteceu de grave contra a minha vida. Agora, é uma coisa interessante, você falou um preparo, né? Especificamente, aí, estamos falando aqui da Polícia Militar, dos policiais, você está na margem, assim, ao mesmo tempo que você está colocando a sua vida em risco, também você está protegendo pessoas contra o risco de vida. Lidar com isso é uma situação muito complicada, você coloca se expõe a sua vida, né? Você se protege também, poxa vida, né? Tem que se preservar pela nossa vida. E também tem essa questão de preservar a vida do outro, que pode estar nesse momento sendo assaltado, está na mão de um ladrão, ou coisas desse tipo, um assalto, uma mão armada e tudo mais. Isso é difícil de lidar com essa situação. É uma situação difícil de gravidade, né? Nós temos uma graduação dos riscos à medida que as ocorrências acontecem. Nós temos a aferição desse tipo de ocorrência, né? Então, à medida que nós temos o contato e o maior número de informações, aliás, o maior número possível de informações com relação à gravidade da ocorrência, nós vamos atuando de forma gradativa. Mas, para isso, nós fazemos um treinamento intensivo. Nós somos, só para o senhor ter uma ideia, e os telespectadores também terem uma ideia, na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde eu fui formado, aqui no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, nós contamos com quase 5.500 horas aulas para a formação de um oficial comandante da Polícia Militar. E isso envolve não só ações de polícia, mas assim também envolve o conhecimento na área social, na área de filosofia, psicologia. Toda essa área, nós estudamos ela durante 3 anos. Hoje é 3 anos, na época que eu fiz eram 4 anos, né? Reduziu-se o tempo, mas foi melhor utilizado, na verdade, as matérias que são mais importantes para a Polícia Militar. Para a formação de um policial militar soldado, início de carreira, por exemplo, são quase 1.000 horas, aulas de formação do profissional. O profissional ele chega a ficar 1 ano e 2 meses, ou 14 meses, se especializando para o atendimento ao público da melhor forma. Então, todo esse conhecimento que nós temos, que também todo ano nós passamos por uma reciclagem, né, que nós chamamos de estágio de aperfeiçoamento profissional, que nos atualiza da legislação e outros assuntos afins, nos capacita para que as situações de risco elas sejam diminuídas de acordo com a gravidade da ocorrência. Porque o risco existe. O risco sempre vai existir. Não tem como, né? Não tem como fugir disso, né, na sua profissão. Nós Agora, temos, desculpa. Tranquilo. Nós temos por exemplo, o método Giraldi, que é um método de intervenção policial com arma de fogo. Ele é reconhecido por órgãos internacionais como o melhor método a ser utilizado pelas polícias. Ele é o único método aplicado na Polícia Militar do Estado de São Paulo reconhecido internacionalmente. Então, o que é esse método? E esse método são ações de combate, né, juntamente com a ocorrência onde há um infrator da lei. O policial ele tem técnicas de abordagem, técnicas de proteção em anteparos. Isso diminui a possibilidade de risco do policial e também diminui a possibilidade de confronto com o indivíduo que está possivelmente armado ou com arma de fogo ou com uma arma branca. Um estilo de formação, de avanço. Sim, além da verbalização, né, existe uma verbalização que nós empreendemos nesses casos de risco e também há todo um posicionamento com relação à proteção de anteparos, utilização gradativa da força, né? Através da verbalização, depois a gente faz utilização do armamento, do equipamento que nós temos disponíveis, né? O gás espargidor, nós temos também, às vezes, o bastão tonfa, e assim a gente vai agindo gradativamente de acordo com a necessidade. Bom, no seu caso, Carlos, você não anda com armado, vamos dizer assim, né? Nesse caso que a gente estava falando aqui agora. Mas você também tem uma questão muito importante, como engenheiro civil. Muitas vezes, né, na profissão de vocês são responsáveis pela construção de grandes prédios, coisas desse tipo em que vai abrigar muitas pessoas. Um erro nisso, uma obra mal feita pode aí acabar com a morte, com a vida de várias pessoas, né? Como lidar com essa situação?
É possível conciliar esses fatores? Como é que vocês se protegem diante disso? Como se readequar nisso? Existem dois aspectos do risco. Um com relação à edificação, aquilo que a gente está se propondo a construir, né, um prédio. Então, eu tenho que dar garantias, até por causa da legislação, de que aquele prédio vai se comportar durante a sua vida útil com o desempenho que é esperado. Então, eu compro um apartamento, eu tenho que ter a certeza de que aquele apartamento não vai ruir, não vai ter um problema de instalação elétrica, que na hora que eu for ligar uma luz, eu vou tomar uma descarga elétrica. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o da execução. E esse é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque muitas vezes o custo da prevenção do acidente de trabalho, o custo do combate ao risco, ele não aparece no produto final. Quando a gente olha uma edificação, a gente não vê ali, aqui tem tantas horas sem acidente de trabalho. Aqui ninguém se machucou, ninguém se cortou, não está lá no produto final. Então, muitas vezes, felizmente essa perspectiva muito monetarista está sendo superada, até por pressão da própria legislação. Mas, infelizmente, ainda tem gente que prefere correr o risco do que gastar um pouquinho mais na prevenção daquele risco. É isso que eu ia falar, em vez de investir nisso, né, acaba deixando de lado e acaba acontecendo uma vida sendo ceifada por causa disso. Isso, e por isso que a gente tem uma fiscalização, que os próprios trabalhadores são convidados a ajudar nessa fiscalização, os sindicatos e a Delegacia Regional do Trabalho. Em cada lugar do país tem uma delegacia responsável por isso, para verificar e aferir se estão sendo cumpridas as normas para eliminar os riscos no ambiente de trabalho. Essa consciência está sendo tomada de norte a sul do país? Como é que é isso? Ela está sendo tomada de norte a sul do país, sim. Porque a gente vê, por exemplo, em 2013, houve um grande aumento de número de acidentes de trabalho, alguns fatais, inclusive, a gente pode acompanhar aí na imprensa, mas também houve um grande aumento da produção da indústria da construção civil. Então, isso aí foi proporcional. Se não houvesse uma legislação, se não houvesse um esmero maior na formação dos engenheiros civis, dos próprios profissionais da área, esse número poderia ser bem maior. Então, ainda tem muito o que caminhar, tem muito o que melhorar, mas aqui no país a gente está indo num ritmo não ainda ideal, mas um ritmo satisfatório para eliminar de vez o risco no ambiente da construção civil. Bom, esse é o Programa Ação Nacional que hoje está falando sobre profissões de risco. Você pode mandar um e-mail para o açãonacional@rs21.com.br ou acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Não saia daí, nós voltamos já.